Bom, quando eu percebi isso no início da caminhada de fé, 3 anos depois me pediram que escrevesse uma tesezinha de ordenação ao ministério presbiteriano. E eu escrevi sobre isso. A ordem de Melquisedeque. Era sobre a salvação fora das fronteiras de Israel, segundo a ordem de Melquisedeque. E eu vim desenvolvendo com os recursos de percepção que eu tinha à época, aquilo ali. E foi uma viagem que começou lá atrás, não em Melquisedeque, mas começou de fato no Éden, naquele derramar de sangue para cobrir Adão e a mulher dele, sem nomenclatura, uma coisa irreligiosa por completo. Vai para Abel, aí vem para Enos, de onde se começa a invocar o nome do Senhor, mas também só se invoca o nome do Senhor. E aí você vai vendo essa graça aí sendo transferida de geração em geração, até que você chega no período do dilúvio, e aí existem aquelas 3 ramificações bíblicas de repovoamento humano. E aí você começa a ver dali para frente uma semitização da revelação, daquele momento em diante, porque aí vem de Sem, filho de Noé, que vai e lança os fundamentos mesopotâmicos e adjacentes, de onde procede Abraão, que é o hebreu, o andarilho, o caminhante, de onde vêm os patriarcas, e de Jacó, os 12 filhos dele, fazendo as 12 tribos de Israel. Dentre essas 12 tribos de Israel, na bênção de Jacó, vem designações específicas para cada filho, mas para 2 deles de modo muito especial. Para o 4º, que era Judá, se diz que o cetro não se afastaria de Judá até que viesse o enviado, até que venha Siló, o enviado, Siloé, o Messias. Então determina uma realeza messiânica, uma esperança de realeza messiânica na semente de Judá para sempre. Já se plantam ali todas as sementes de messianidade. Janete. Já se enfia o cetro messiânico no genoma de Judá. E o 2º filho que recebe uma designação especial, já é Levi, que é esse que é separado para não trabalhar como os demais, para não ir à guerra como os demais, para não fazer os afazeres dos demais, e cada um dos outros 11 dariam o dízimo a essa tribo, para ela poder sobreviver. Para quê? Para cumprir o sacerdócio de fazer oração por todos, não que ninguém mais precisasse orar, não era este o mandamento, mas era essa a função. Cumprir o rito, né? Sacerdote. Ongoing. É fazer a roda do hamster rodar sem parar, não deixar o fogo apagar, não deixar o altar secar. Vamos matar a ovelha. Então o pessoal criava e eles imolavam. Comiam a gordura, tinham lá as coisas que eram dadas a eles, com um bando de gente gorda, né? Sacerdote gordo, e o templo, quando veio acontecer. Antes disso, o tabernáculo. Aí vem daí, de Levi, você chega a outra figura pivotal, que é Arão. Nessa história aí vem a descendência de Arão, vai afunilando também. Aí, dentro dos levitas. Dentro dos levitas, né? Aí você vai tendo o afunilamento dos pedigrees aí dentro, né? Aí, de repente, antes de haver templo, que o salmo é de Davi, então não tinha templo construído ainda em Israel, né? Tinha um tabernáculo. Antes de haver templo, embora já houvesse o sacerdócio, mas ele ainda não estava com a sua instituição mais formal
como a que ele veio a ganhar depois da construção do templo de Salomão. Aí ele ganha uma densidade poderosa, ele ganha uma escala industrial mesmo, né? Parece uma mediação. Até então não. E aumenta o poder também, aumenta. Claro. Não, vira Brasília, né? Vira Banco Central, Ministério da Justiça, Planalto, 3, 4 poderes e tudo mais num lugar só. Era o templo. Então, antes de haver templo, Davi chega e diz isso. Diz que o Senhor dele, o Senhor Deus, disse ao Senhor dele. O que já é uma confusão danada, né, do ponto de vista do monoteísmo radical. Né? O Senhor disse ao meu Senhor. Sob quem Davi se coloca aceitando senhorio, ao mesmo tempo em que admite que existe o Senhor. Então ele cria um mediador para ele. Disse o Senhor ao meu Senhor, ao que media por mim, ao que domina sobre mim. Então existe o Senhor e existe o meu Senhor. E Jesus ensinou, né? Olha que a intimidade de Davi comigo, vocês não tinham ideia. Né? Disse o Senhor a mim. A mim, que estava lá com ele. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. E o Senhor jurou e não se arrependerá, que ele é sacerdote para sempre. E junta algo que na concepção do judeu não era juntável até então, que era Davi da descendência de Judá, o homem agora do cetro e da realeza, afirmando que ele tinha uma vincularidade, um lhame, um laço intrínseco com alguém que tinha sido feito sumo sacerdote, que era senhor dele, e que tinha sido feito sacerdote não segundo a ordem de Levi, nem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Se não fosse Davi quem tivesse escrito isso, o cacete ia comer, né? Não é? Fala sério. Não, até hoje o cacete come, você vê que cristão não dá a mínima para isso. Não dá a mínima. Você quer fazer um teste? Escreve Melquisedeque aí na internet, você vai ver que 90% das alusões a Melquisedeque estão vinculadas a estudos esotéricos. Exatamente. Esotéricos. Sério? Cristão não dá a mínima para o Melquisedeque. O Melquisedeque foi entregue às bruxas. É um livro, né? A nova era. Da nova era que trata disso, mas trata como se fosse uma ordem como a dos templários, né? Mas existe. Um grande mistério. Existe, inclusive, um país na Terra chamado Melquisedeque. Você acha na internet. É uma ilha. Eu não sabia também. É uma ilha de. Acho que ela não chega a ter nem a 60 ou 70 metros de comprimento. É uma ilha de pedra. É um pedaço de pedra no meio do mar que alguém conseguiu o direito de chamar aquela ilha de Nação de Melquisedeque. Uma espécie de Vaticano que tem a ver com esse virtual, esotérico. No meio do oceano, só para ter um pedaço de chão que seja essa nação. Você vê a viagem até onde ela vai. E vai embora. Tem um monte de bruxo aí envolvido com o uso dessa ideia de Melquisedeque. Agora os cristãos mesmo não querem saber disso não.